A Polícia Judiciária Civil de Juína cumpriu na manhã desta quinta-feira um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem acusado de tortura contra o seu filho adotivo. A denúncia chegou até a Delegacia de Polícia aqui do município há cerca de 2 semanas através do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. De posse de todas as informações, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão preventiva do suspeito e o Poder Judiciário acabou deferindo. Ele foi identificado por nossa reportagem. É um dentista aqui do município de Juína. Ele é boliviano, Henry Noel Nina Chacuia. Essas são as informações que nós apuramos. O delegado de polícia responsável pelo caso, Jean Andrade, concedeu entrevista na manhã de hoje e deu mais detalhes sobre esta prisão. 2 semanas atrás, o Conselho Tutelar veio até a gente relatando um caso de um possível maus-tratos que uma criança vinha sofrendo. O Conselho Tutelar foi acionado pela direção da escola da criança. A criança relatou que estava sofrendo uns abusos físicos por parte dos pais, que ele vinha mantido, o pai amarrava ele, batia com cabo de vassouras e queimava ele com talher quente. Aí, a partir desse momento, a gente caminhou a criança para a realização do exame do corpo de delito. A criança foi feito o exame do corpo de delito que constatou as lesões, realmente haviam queimaduras no corpo das crianças, queimaduras mais recentes, algumas mais antigas, e as mãos delas tinham marcas de amarra também, que ele vinha sendo mantido amarrado. A gente ouviu o pai, ele negou a situação, mas a gente resolveu representar pela prisão preventiva dele, porque se não é caso de maus tratos, é caso de tortura. O pai, a pretexto de educar a criança, de castigá-la por alguma coisa que ela fizesse de errado, ele mantinha ela amarrada sob constante sofrimento físico, psicológico, agredia com um pedaço de madeira, queimava com colher quente, uma coisa absurda. E a partir da nossa representação, teve um parecer favorável do Ministério Público, a prisão preventiva saiu ontem na parte da noite, a gente cumpriu hoje na parte da manhã. O pai foi ouvido pela Polícia Civil já, doutor? Ele foi ouvido, mas ele negou, inclusive está tomando remédios agora, diz que está com depressão. Mas nesse caso não tem a menor dúvida dos abusos que aconteciam. A mãe da criança acompanhou as agressões ou não? A criança relata que a mãe também a agredia, mas não relatou as agressões pesadas por parte. A mãe também está sendo investigada ainda, mas não tinha elementos concretos ainda para a prisão dela, mas as investigações continuarão. E a mãe vai responder também, porque ela, como garante da criança, ela tem ela tem o dever de proteção da criança e convive com a criança, ela tinha o dever de reportar o que acontecia dentro de casa, com certeza ela vai responder pelo crime também. Agora, doutor, qual é a destinação dessa criança? O MP já fez uma representação, ela já tinha sido retirada, no mesmo dia ela foi retirada do lar e foi colocada no acompanhamento dos pais. A criança é uma criança adotada ainda, não é filho biológico deles. O processo de adoção foi até recente, inclusive. E com certeza ele vai perder a guarda da criança e o Conselho Tutelar e o Ministério Público vão encaminhar a criança pelo tratamento, os cuidados e a melhor forma de acolher esse menor. Doutor, qual é a idade da criança e quais crimes que esse indivíduo vai responder? A criança tem a idade de 7 anos e o suspeito vai responder pelo crime de tortura-castigo, que está tipificado na lei de tortura, que é quando a pessoa que tem a guarda da vítima pratica lesões intensas, físicas ou psicológicas, a pretexto de educá-la ou qualquer tipo de relação assim. Doutor, esse monstro, ele é da onde? Ele é brasileiro, é juinense? O que ele faz? Ele é de origem boliviana, ele trabalha aqui no Juína, ele não é brasileiro, ele está aqui tanto que a identidade dele é identidade de estrangeiro ainda. Ele está aqui em Juína há alguns anos já, acho que 1 ou 2 anos ele está aqui em Juína. Ele já possuía passagem para alguma coisa? Não, a princípio ele não tinha nada, inclusive as pessoas que foram ouvidas ao redor para saber sobre a situação não acreditavam que ele fazia esse tipo de situação. Acontece muito, a pessoa faz isso no seio familiar, com criança, com esposa, e perante a sociedade passa a imagem de bom cidadão, então é bom muito ficar atento nesses casos dessas situações. O Conselho Tutelar e a diretoria da escola estão de parabéns, eles agiram muito rápido para a gente tirar esse cara de circulação e pelo bem da criança. Doutora, aí mostra o quanto é importante as escolas e sempre ficarem atentas quando o aluno chega de forma diferente e tem atitudes que podem ser desconfiadas, né? Sim, as escolas têm um papel fundamental como educadoras e criadoras de futuros cidadãos, de ficar de olho nesse tipo de situação. As escolas de Juína estão bem atentas quanto a isso. Chegam muitos relatos aqui que a gente prende, a gente investiga a partir de relatos de diretores, professores de escola. Então é bom sempre estar ligado nesse tipo de situação.
Agora, doutor, ele deve responder, como ele é boliviano, ele deve responder pelo crime da Constituição brasileira ou ele será... Não, olha, o crime foi praticado no Brasil, ele trabalha aqui no Brasil, a vítima é brasileira, ele vai responder aqui no Brasil. O suspeito já se encontra preso e vai ser encaminhado ao CDP da cidade de Juína. O Juína News não conseguiu em contato com a defesa dele. Continue acessando o site Juína News, estamos caminhando aos 15 anos no ar, uma história jornalística construída com desafios, paixão e destemor.